Você acorda todos os dias, com a sensação de que poderia ser mais, fazer mais, conquistar mais, se tornar mais, mas algo invisível o paralisa. Não é preguiça. Não é falta de oportunidade. Nem mesmo medo, na verdade. E é essence, algo que a maioria dos homens passa a vida inteira procurando, mas nunca encontra. Disciplina de verdade. Não há disciplina que depende de motivação. Não há disciplina que funciona quando você se sente inspirado. Mas o tipo de disciplina que funciona quando você está exausto, quando está duvidando de si mesmo, quando cada fibra do seu ser quer desistir. O tipo de disciplina que não negocia. Miyamoto Musashi tinha isso. E é por isso que ele lutou contra mais de 60 joias mortais e nunca perdeu uma sequer. Nem uma vez. Não porque ele era o mais forte, não porque ele era o mais rápido, mas porque ele entendia 7 verdades brutais sobre disciplina que a maioria dos homens aprende tarde demais, se é que chegam a aprender. E hoje, você vai aprender todas as 7, mas já aviso. Estas não são lições fáceis. Musashi não ensinava conforto, ele ensinou a sobreviver. E os princípios que mantiveram os guerreiros vivos no Japão feudal irão desmascarar suas desculpas modernas como uma katana corta-bambu. Antes de começarmos, preciso lhe perguntar algo. Comente abaixo. O que o impede de agir em relação ao que você sabe que precisa fazer? É medo, procrastinação, dúvida, falta do foco? Anote, porque nomear seu inimigo é o primeiro passo para derrotá-lo. E se isso lhe interessa, se você está cansado de motivação que dura 3 dias e quer princípios que durem a vida toda, inscreva-se agora. Ative o sino, porque toda semana mergulhamos fundo na filosofia do guerreiro, na disciplina mental e nas verdades incômodas que realmente criam transformação. Agora, vamos começar. Capítulo 1. A pergunta do Ronin. Província de Arima, Japão 1612, um jovem, Ronin, chamado Kenji abordou Miyamoto Musashi, depois de Testamon Hollow, derrotar um oponente em um duelo público. O duelo durou 8 segundos. Um golpe. Perfeito. Letal. Kenji tinha 22 anos. Ele havia treinado por 6 anos. Sua técnica era boa, mas ele havia perdido suas últimas 3 joias. Não fatalmente, pois eram lutas de treino, mas o suficiente para abalar sua confiança. Master Musashi, disse Kenji, curvando-se profundamente. Estudei técnica de espada por anos, mas quando chega a hora, eu congelo. Minha mente fica em branco, meu corpo não responde. O que me falta? Musashi o encarou por um longo momento. Depois fez uma pergunta que mudaria a vida de Kenji. Você treina quando não quer? Kenji resetou. Eu treino quando estou motivado. Quando me sinto forte. Então você não treina, disse Musashi secamente. Você se apresenta, e a apresentação depende das condições. O verdadeiro treinamento acontece, especialmente quando as condições são terríveis. Ele fez um gesto para que Kenji o seguisse. Nos próximos 6 meses, Musashi lhe ensinaria 7 lições. Não técnicas de espada, não estratégias sofisticadas. 7 princípios sobre disciplina, que não tinham nada a ver com a espada. E tudo a ver com se tornar inquebrável. Isso é, o que Kenji aprendeu, e o que você está prestes a aprender. Lição? Disciplina não depende de motivação. Motivação é o clima. Disciplina é o terreno. Construa sobre o terreno, não sobre o clima. Primeira semana de treinamento. Musashi acordava Kenji às 4 horas da manhã todos os dias. Chuva, frio, exaustão, não importava. Mestre, ainda estou cansado de ontem. Bom treino, cansado. É aí que a disciplina é forjada. Kenji não entendia. Em seu dojo anterior, eles treinavam quando os alunos estavam descansados, energizados e motivados. A abordagem de Musashi era diferente. Escutem com atenção, disse Musashi. Motivação é uma emoção. As emoções flutuam como as ondas do oceano. Alguns dias são fortes, outros passam. Se você depende da motivação para agir, está construindo sua vida sobre a areia. Ele demonstrou. Observem. Musashi pegou sua espada de treino. Seus movimentos eram precisos, perfeitos, sem esforço. Vocês acham que eu me sinto motivado agora?
Tenho 50 anos, minhas costas doem. Estou cansado, preferiria ficar sentado perto da lareira. Então, por que treinar? Bem, porque a disciplina não pede permissão ao conforto. O princípio é que a ação cria a motivação, e não o contrário. Quando você age, apesar da resistência, você quebra o ciclo da procrastinação e constrói autoridade interna. Aplicação moderna. Você está esperando se sentir pronto para começar aquele projeto, para fazer aquela ligação, para ter aquela conversa. Mas os guerreiros não esperam pela prontidão. Eles agem e estão prontos. Segue-se. A verdade oculta. Cada vez que você obedece à sua resistência, você treina a fraqueza. Cada vez que você age apesar da resistência, você treina a força. Sua escolha, seu treinamento, cada momento. A descoberta de Kenji. Após 3 semanas de treinamento forçado ao amanhecer, algo mudou. Kenji parou de esperar sentir vontade de treinar. Ele simplesmente treinou. A motivação veio depois, mas não importava mais, porque sua ação não dependia mais dela. Lição 2. Encare o medo de frente. Não o evite. A maneira de superar o medo é através dele, não ao redor dele. Quarta semana. Musashi fez algo que aterrorizou Kenji. Hoje, você duelará com alguém mais forte que você. Mas, Meister, e eu? Não estou pronto. Você nunca estará pronto. O medo não espera pela prontidão. Haja agora. O oponente era um samurai veterano, mais rápido, mais experiente. Kenji perdeu feio. Depois, humilhado, Kenji perguntou: por que você me fez lutar com alguém que eu não podia vencer? A resposta de Musashi: porque o medo não desaparece quando você o evita. Cresce. O princípio é o seguinte: cada vez que você evita a dificuldade, você treina a covardia. Cada vez que você a enfrenta, mesmo que falhe, você treina a coragem. Musashi lutou deliberadamente contra oponentes mais fortes do que ele ao longo de sua carreira. Não por arrogância, mas por estratégia. Oponentes externos testam sua técnica, explicou ele, mas a verdadeira batalha é interna. Cada vez que você avança em direção ao que te assusta, você derrota o oponente dentro de si. Aplicação moderna. Aquela conversa difícil que você está evitando. Fica mais difícil quanto mais você espera. Aquele risco que você não está correndo, seu medo dele está crescendo enquanto você hesita. Aquele desafio que você está evitando está ensinando ao seu cérebro que você não consegue lidar com a dificuldade. A verdade oculta. Coragem não é a ausência de medo, é a ação na presença do medo. O homem que age, apesar do medo, treina sua mente para que o medo não o controle. O homem que espera o medo passar treina sua mente para que o medo seja o mestre. A descoberta de Kenji, depois de semanas enfrentando oponentes mais fortes, Kenji percebeu algo. O medo ainda estava lá, mas não o paralisava mais. Ele conseguia agir mesmo com medo presente. Essa foi a transformação. Lição 3. Simplicidade é poder bruto. Complexidade é fraqueza disfarçada de sofisticação. Semana 8. Kenji chegou ao treino com uma armadura nova. Cara, elaborada, impressionante. Musashi olhou para ela e disse uma palavra. Tire-a. Mas mestre, esta armadura vai te matar. Você está carregando um peso que serve à vaidade, não à vitória. Musashi vivia com quase nada. Uma espada, roupa simples, nenhum bem material. Por que você possui tão pouco? Perguntou Kenji. Porque cada objeto que possuo rouba um pedaço da minha atenção. Mantenho minha vida simples, para que minha mente permaneça afiada. O princípio é: quanto mais simples sua vida, mais energia sobra para o que importa. Cada distração que você permite rouba o foco. Cada compromisso que você aceita rouba tempo. Cada bem material que você acumula rouba atenção. O minimalismo de Musashi não era pobreza, era concentração estratégica de poder. A moderna. Você está sobrecarregado. Muitas OPCs. Muita informação. Muitas distrações. Sua atenção está fragmentada entre redes sociais, notícias, e-mails, mensagens, entretenimento. Você pensa que está conectado. Na verdade, está disperso. A verdade oculta.
O excesso enfraquece o foco. Isso não é filosofia, é física mental. Sua atenção é finita. Cada vez que você permite que ela se disperse, você dilui seu poder. Elimine as distrações. Elimine as desculpas. Elimine o supérfluo. O que resta é poder bruto e letal concentrado. A descoberta de Kenji. Kenji removeu a armadura elaborada, simplificou seus pertences, cortou compromissos desnecessários. Seu treinamento melhorou, não porque sua técnica mudou, mas porque sua mente se tornou indivisa. Lição 4. Domine a si mesmo, antes de dominar o mundo. O maior inimigo é aquele que está dentro de você. Semana 12. Kenji perdeu a paciência durante o treino, jogou sua espada, gritou de frustração. Musashi observou em silêncio. Quando Kenji terminou, ele disse: Você pode derrotar 1000 oponentes, e ainda ser derrotado pela sua própria raiva. Mas eu estava frustrado. Exatamente. Você deixa a emoção te comandar. Isso não é uma força. Isso é escravidão. O princípio, o autocontrole, não é opcional. É fundamental. Sem ele, você é uma bomba relógio prestes a explodir. No pior momento possível, Musashi treinava o domínio próprio, com a mesma disciplina com que treinava a espada. Impulsos quebram a consistência, explicou ele. O ego sabota decisões. Emoções se sobrepõem à estratégia. Se você não consegue se governar, será governado pelas circunstâncias. Aplicação moderna. Quantas vezes você se sabotou? Reagiu com raiva e se arrependeu? Deixou o ego tomar uma decisão estúpida? Permitiu que a frustração quebrasse sua disciplina? Isso não é fraqueza de caráter. É falta de domínio interno. A verdade oculta. Quem domina a si mesmo, domina as circunstâncias. Quem não se governa será governado por emoções, impulsos, opiniões alheias e eventos externos. Você se torna um barco à deriva, reagindo a tudo, sem controlar nada. A descoberta de Kenji. Musashi ensinou a Kenji controle da respiração, meditação e a disciplina da resposta retardada. Conte até 10, antes de reagir a qualquer coisa. Musashi instruiu. Deixe o impulso. Passe, depois decida. Em poucas semanas, o treino de Kenji melhorou drasticamente. Não porque sua técnica tenha se aprimorado, mas porque sua mente permaneceu calma sob pressão. Lição 5. Consistência supera talento. O homem que treina todos os dias, derrota. O homem que treina apenas quando inspirado. Semana 16. Um jovem espadachim talentoso visitou o campo de treinamento de Musashi. Habilidade natural, reflexos excepcionais. Todos ficaram impressionados, exceto Musashi. Ele voltará amanhã? Perguntou Musashi a Kenji. Provavelmente, ele é muito talentoso. Talento não significa nada. Observe o espadachim talentoso treinar brilhantemente por 3 dias e depois desaparecer. A motivação se esvaiu. A inspiração secou. Ele nunca mais voltou. Kenji, enquanto isso, continuou treinando todos os dias, faça chuva ou faça sol, cansado ou energizado. 6 meses depois, Kenji derrotou oponentes que eram muito mais talentosos quando começaram. O princípio. Talento sem disciplina se torna frustração, consistência sem talento se torna maestria. A verdadeira evolução é invisível. Ela acontece nos bastidores, quando ninguém está olhando. Aplicação moderna. Você começou projetos na academia, novas habilidades. Você começou com energia e entusiasmo. Mas quando a novidade se esvaiu, quando o progresso diminuiu, quando ninguém aplaudiu, você parou. As pessoas que alcançaram o que você queria não tinham mais talento, elas tinham mais consistência. A verdade oculta. Kaizen. Melhoria contínua. Não saltos gigantescos. Pequenos passos imparáveis, 1% melhor a cada dia. Imperceptível a curto prazo. Devastador a longo prazo. Musashi venceu, porque, quando outros desistiram, ele permaneceu. Quando outros comemoraram cedo demais, ele continuou treinando. A grande conquista de Kenji. Depois de meses de treinamento, diário, tedioso, repetitivo, sem glamour,
Kenji percebeu algo. Ele estava superando alunos que eram muito mais talentosos naturalmente, não por talento, mas por consistência implacável. Lição 6. Aceite a dor como parte do caminho. A dor não é sua inimiga. Ela é sua escultora. Semana 20 Musashi fez Kenji treinar no inverno. Sem aquecimento, frio, desconforto absoluto. Mestre, isso é insuportável. Ótimo, agente mesmo. Assim, por que tornar o treinamento mais difícil do que o necessário? Porque o conforto cria homens fracos. O princípio: a dor não é um sinal de fracasso. Dor é um sinal de refinamento. Quando os músculos doem, estão sendo reconstruídos e se tornando mais fortes. Quando as emoções ferem, sua mente está sendo forjada para se tornar mais resiliente. Quando a disciplina dói, seu caráter está sendo esculpido com mais solidez. Aplicação moderna. Você foge do desconforto constantemente. Quando fica difícil, você para. Quando a dieta exige sacrifício, a quebra. Quando o trabalho exige esforço extra, você dá desculpas. Quando a conversa será desconfortável, você a evita. Cada vez que você escolhe o conforto temporário, em vez da transformação permanente, você está treinando a fraqueza. A verdade oculta. A vida não negocia. Ela o colocará em situações difíceis, esteja você pronto ou não. Se você passar a vida inteira evitando o desconforto, você quebrará quando a pressão real chegar. Musashi treinou em condições extremas deliberadamente para que, quando a verdadeira batalha chegasse, ele estivesse preparado. A superação de Kenji. Após meses de treinamento desconfortável, o limite de dificuldade de Kenji aumentou enormemente. Coisas que o teriam quebrado antes se tornaram administráveis. Não porque ficaram mais fáceis, mas porque ele ficou mais forte. Lição 7. Viva como se não houvesse uma segunda chance. Trate cada momento como se fosse o último, porque, um dia, você vai ficar bem. Semana 24 Musashi levou Kenji para presenciar uma execução. Depois, Kenji ficou abalado. Por que você me fez assistir a isso? Porque você vive como se fosse imortal. Você adia, posterga. Você espera o momento perfeito. A voz de Musashi tinha peso. Aquele homem também achava que tinha tempo. Ele estava errado. O princípio do momento mori lembrar da morte não é criar depressão, mas sim urgência. Quando você aceita que o fim é inevitável e imprevisível, você para de viver como se tivesse tempo infinito. A aplicação moderna. Você está vivendo como se tivesse décadas garantidas. Você adia aquela conversa, aquele projeto, aquela mudança, aquela decisão. Os dias se tornam semanas. As semanas se tornam meses. Os meses se tornam anos. E dia. Você olha para trás e percebe que passou a vida inteira esperando para começar a viver. A verdade oculta. Aqueles que aceitam o fim vivem com intensidade. Eles não desperdiçam dias com coisas que não importam. Eles não guardam energia para depois. Eles não adiam o que é importante por medo ou conforto. A descoberta de Kenji. Depois daquele dia, Kenji treinou. De forma diferente, não freneticamente, mas com propósito. Ele entendia que aquele poderia ser seu último dia de treino. Então, aproveitou ao máximo. Essa mudança do "eu tenho tempo para eu tenho agora" mudou tudo. O caminho a seguir. 6 meses depois, Kenji enfrentou seu primeiro duelo de verdade desde que começou a treinar com Musashi. Desta vez, tudo foi diferente. Ele não esperou por motivação, agiu independentemente, não evitou o medo, enfrentou-o, não deixou que a emoção o controlasse, permaneceu centrado. Não se apoiou no talento, confiou em meses de prática diária. Não fugiu do desconforto. Ele havia sido forjado por ele. Não hesitou. Tratou aquele momento como se fosse o único. O duelo durou 6 segundos. Kenji venceu. Depois, encontrou Musashi. Obrigado, mestre. Suas lições, interrompeu Musashi, não eram lições, eram lâminas. Verdades afiadas projetadas para cortar o que há de mais fraco em você. E agora? Agora você trilha o caminho, sozinho. Esses 7 princípios não são coisas que você aprendeu,
são coisas que você vive. A escolha é sua. Miyamoto Musashi morreu aos 62 anos. Ele lutou em mais de 60 duelos. Nunca perdeu. Mas suas maiores vitórias não foram contra oponentes. Foram contra si mesmos. Contra a preguiça, contra o medo, contra o ego, contra o impulso, contra o conforto, contra a hesitação. As 7 lições que ele ensinou a Kenji, e que você aprendeu hoje, não eram técnicas de espada. Eram princípios de vida projetados, não para torná-lo um lutador melhor, mas um homem melhor. Agora você tem uma escolha. Você pode fechar este vídeo e voltar à vida normal. Amanhã, você estará exatamente onde está hoje. Ou você pode decidir que algo mudou aqui, que essas 7 lições ressoarem em você, e que você está disposto a aplicá-las, não quando se sentir motivado, não quando for conveniente, mas agora, hoje, neste momento, porque esse é o primeiro passo. Supere suas fraquezas. Decida sem negociar. Se você chegou até aqui, deixe um comentário. Eu trilho o caminho do guerreiro. Inscreva-se neste canal para receber princípios semanais como este. Não uma motivação passageira, mas uma filosofia para a vida toda. E se este vídeo superou suas desculpas, dá-lhe like. Isso ajuda outras pessoas a ouvirem. O caminho começa agora, não amanhã. Agora você vai trilhar esse caminho.